Nós vamos conversar com o César Roxo, vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Auditores fiscais da Receita Federal do nosso país, ou seja, são aqueles trabalhadores que estão fiscalizando justamente as receitas que entram para o caixa do nosso país. Não é isso, César? É exatamente isso, Rosângela. E eu acompanhei que na semana passada a Anfip participou de uma discussão, de uma conversa, um debate virtual, exatamente sobre esse ambiente político em que está tramitando a reforma tributária. Então, eu queria que você colocasse para a gente inicialmente sobre qual é esse ambiente, né? A gente sabe que estamos num país onde 60% das receitas vão para pagamento dos juros das dívidas públicas. Então, partindo dessa informação, César, eu queria que você trouxesse para a gente, vocês como profissionais e trabalhadores que trabalham diretamente com esses números, né? Como está o cenário para a gente discutir uma reforma tributária no nosso país? Só um pouquinho aqui, que eu acabei fechando um arquivo. Tá, mas está aberto aqui agora. Rosângela, eu estava pensando o que eu iria falar para vocês em 14 minutos. Eu digo para vocês e para quem está nos assistindo agora. As pessoas são bombardeadas todos os dias, né, com essas informações de reforma tributária no Congresso, e que tem que ser uma reforma fatiada, não tem que ser uma reforma fatiada, tem que ser uma reforma ampla, não tem que ser uma reforma ampla. O que é importante, o que não é importante e por que fazer uma reforma tributária? Isso as pessoas, o dia todo elas ouvem isso. E é dito lá que é importante fazer uma reforma tributária porque o sistema tributário nosso é muito complexo. É dito que o nosso sistema ele prejudica as empresas porque as empresas são muito tributadas. Isso não, em termos, não deixa de ter um fundo de verdade. Realmente, o nosso sistema tributário é complexo. As empresas muito tributadas acabam tendo que fazer com que os produtos sejam mais caros. Mas o grande problema do nosso sistema tributário não é esse. O grande problema do nosso sistema tributário é que ele é um sistema regressivo. E eu tenho que explicar para quem está nos assistindo o que é isso e por que isso causa um grande problema no país, porque senão as pessoas não vão entender. O sistema regressivo, ele é um sistema tributário injusto. E é aquele sistema que impõe uma carga tributária cada vez maior para quem ganha cada vez menos. Então, quanto menos é a renda de uma pessoa, maior a carga tributária em cima dela. Isso é um sistema regressivo. Nos países desenvolvidos, os sistemas tributários são progressivos. É o inverso. Quanto maior a renda, quanto maior o patrimônio, maior a carga tributária. E quanto menor a renda, quanto menor o patrimônio, menor a carga tributária. Então, isso tem que se mexer no nosso sistema tributário. E como é que isso se reflete? Se reflete quando se analisa o todo que é arrecadado de tributos no país. Imagina uma pizza. Uma pizza, 50% de tudo que é arrecadado, essa pizza é o que é arrecadado do país. 50% de tudo que é arrecadado é tributação sobre o consumo de bens e serviços. E essa tributação sobre consumo de bens e serviços é ali ICMS, ISS, que é ele quando se trata de serviço, IPI, PIS, PASEP, COFINS, isso é o que incide sobre o consumo. 50% de tudo que é arrecadado vem desses tributos. O grande problema desses tributos é que não tem como fazer uma progressividade nesses tributos. Quando se fala de imposto de renda, por exemplo, o imposto de renda é um tributo que é possível fazer ele progressivo. Quanto maior a renda, maior a alíquota. Quando se tributa um imóvel, também é possível se aplicar a progressividade. Quanto maior o valor do imóvel, maior a alíquota. Mas na tributação sobre o consumo isso é impossível. Quando você vai comprar um remédio, você vai comprar comida, cesta básica, você paga o mesmo que alguém que ganha 100 mil por mês paga.
Correto. E aí que está o problema. Imagina assim, ó, alguém que ganha R$ 1.000 vai comprar pão. Lá naquele pão tem um tributo embutido. E aí que está, as pessoas não se dão conta. O comerciante é responsável por pagar o ICMS, é responsável por pagar PIS, PASEP, COFINS, é muitas vezes responsável por pagar o IPI, ele vai pagar isso aí. Só que ele transfere para o preço do bem que ele está vendendo. Quem presta o serviço transfere o tributo para quem consome o serviço. E quem está comprando aquele pão, está comprando aquele pão com aquele tributo embutido. Vamos imaginar assim, ó, um bem qualquer, pensa um bem qualquer, que tenha lá embutido R$ 1.000 de tributo. E você vai comprar. Eu não sei quanto é que você ganha, mas eu vou colocar assim, para exemplos práticos, tá? Eu posso estar superestimando. R$ 10.000, tá? Para ficar fácil para pensar assim. R$ 10.000. Se você pagou R$ 1.000 de tributo, tá? A carga tributária para você, quando você comprou aquilo ali, foi 10%. 10% da carga tributária em cima de você quando você comprou aquele produto ali que tinha R$ 1.000 embutido de tributo. Agora, quem vai... Digamos alguém que ganha R$ 100.000. A carga sobre você foi 10%. Quem ganha R$ 100.000 por mês vai comprar o mesmo produto. Certo. A carga tributária para quem ganha R$ 100.000 é de 1%. E aí que está a injustiça. E agora, César, então você imagina que durante essa pandemia, milhares de trabalhadores perderam seus empregos, tiveram suas rendas reduzidas, milhares de pessoas foram jogadas na informalidade, né, se tornaram trabalhadores precarizados. Qual a possibilidade que o nosso país tem hoje de repensar essa tributação tão injusta e começar a construir um modelo de uma distribuição mais correta, mais fraterna, mais justa? É essa que é a dificuldade que eu vejo, Rosângela. Porque a história nos mostra que sempre houve desigualdade no mundo, sempre. Muita desigualdade. E isso só teve mudança nesse século passado, no século XX, a partir do final da Segunda Guerra, a partir teve a recessão de 1929, e aí houve nos Estados Unidos, no New Deal, que eles mudaram, inverteram a forma de entender o Estado e a tributação, e principalmente depois da Segunda Guerra, quando havia muita desigualdade na Europa, que os países fizeram o seguinte, o que nunca tinha sido feito antes na história. Eles começaram a tributar progressivamente, tributar quem ganhava mais, tributando mais, quem ganhava menos, tributando menos, e pegando esses valores e investindo em políticas públicas. Isto nunca tinha sido feito antes. Investimentos maciços em políticas públicas, em qualidade de vida das pessoas. Isso fez com que os países da Europa e Estados Unidos também, porque Estados Unidos, hoje se fala, mas os Estados Unidos é um país desenvolvido, mas se volta lá no início do século XX, havia muita desigualdade. Era um país rico, realmente era um país rico, mas com extrema desigualdade. E na Europa também tinha isso. E como eu vou repetir, isso mudou a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso a história nos mostra. E foram feitas duas coisas. Tributação progressiva e isso voltar para a sociedade em termos de políticas públicas, dando qualidade de vida para as pessoas. Muito bem. O Brasil está completamente assim, na contramão de tudo que é feito pelos países. Não é por nada que o Brasil é um dos países em que mais há concentração de renda do mundo. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo a ONU. E uma das causas, não tenha dúvida, é a tributação regressiva, incidindo basicamente sobre o consumo, de forma injusta.
Então, existe forma de resolver isso, principalmente nessa época de pandemia? Existe, fazendo uma mudança estrutural, aproveitando essa época, porque é em épocas de crise que grandes mudanças são feitas. Aproveitando essa época, então, para pegar aquela pizza, onde 50% é tributação sobre o consumo, que ela é regressiva, e fazer uma mudança. Aumentar a tributação sobre a renda das pessoas físicas, não pessoas físicas como eu, como você, ou como a grande maioria que está nos assistindo, mas pessoas físicas que hoje não são tributadas, pessoas físicas que ganham lucros e dividendos isentos de imposto de renda. Você sabia que somente Brasil e Estônia, os dois únicos países no mundo, somente esses dois não tributam lucros e dividendos? Você sabia disso? Sabia, Rosângela? Não sabia, Sérgio. Pois é, acredito que quem está nos assistindo, a maioria não sabia disso. Só Brasil e Estônia não tributam lucros e dividendos. Aí eu quero dizer o seguinte, hoje quem ganha 5 mil reais já tem tributação na alíquota máxima de 27,5% do imposto de renda. Quem ganha 5 mil reais de salário. Quem ganha 5 mil reais de rendimento do trabalho. Agora, quem ganha 1 milhão em distribuição de lucros e dividendos não paga um tostão de imposto de renda. Isso é injusto. E não podemos dizer assim, mas Estados Unidos faz dessa forma, a Inglaterra faz dessa forma. Não, países capitalistas não fazem assim. Países capitalistas tributam lucros e dividendos. O Brasil não tributa. E isso não está nem sendo cogitado nas reformas tributárias que tem aí. Isso é que nos preocupa. O que está sendo discutido, que fala no Congresso, fala aquela coisa, vamos fazer uma reforma ampla, é simplesmente pegar os tributos sobre o consumo, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, IPI, juntar todos eles, simplificar a legislação, o que é bom, mas mantendo a mesma carga tributária. Quando você for comprar o pão, não vai pagar PIS, PASEP, COFINS, ICMS, não, vai pagar um único tributo. A ideia é que lá no Congresso é essa, vai pagar um único tributo. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Mas só que em vez de pagar 1% aqui, 17% ali, não sei o quê, você vai pagar tudo concentrado em uma alíquota que talvez seja de 25% a 30%. Então, esse é o grande problema que tem hoje na discussão do sistema tributário brasileiro, é que ninguém quer enfrentar o grande problema, que é reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda, não sobre você ou eu, mas de quem ganha muito, de quem não paga imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, isso não está sendo cogitado. Na verdade, até está. Existe um único projeto tramitando no Congresso, que é do deputado Luiz Miranda, que é o PL 128, a PEC 128, e o projeto de lei 3.129, que trata de uma progressividade maior no imposto de renda da pessoa física e uma redução do imposto de renda das pessoas jurídicas, do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. Mas é o único. E também pouco se fala, você não deve ter ouvido falar, só se fala em PEC 45 e PEC 110, que são duas PECs que têm uma coisa muito boa, que é a simplificação, mas que elas não atacam o grande problema, que é a regressividade, e esse problema já foi resolvido em outros países. Para você ter uma ideia, de tudo que é arrecadado, diz que 50% no Brasil incide sobre o consumo. Nos Estados Unidos, é 16%. Por que se você... Agora não dá por causa da pandemia, né? Mas se você pegar um avião, for para os Estados Unidos, com toda a diferença cambial que tem, você vai comprar produtos mais baratos lá do que aqui no Brasil. Por quê? Porque lá a tributação sobre o consumo é menor.
Então, como é que nós vamos respondendo aquela tua pergunta, como é que nós vamos resolver o problema da pandemia, que a pandemia o governo teve que gastar e tem que gastar ainda recursos com auxílio emergencial, a arrecadação diminuiu, em tese diminuiu, porque a economia reduziu, e da onde que vai tirar dinheiro para suprir as necessidades? Ora, agora, questão de um mês, nos Estados Unidos, o presidente Biden anunciou um plano trilionário, 1,9 trilhões de dólares para incentivo à economia, pagando, se eu não me engano, 1.400 dólares para a grande maioria dos americanos que perderam os empregos e são de baixa renda, 1.400 dólares. Aqui falamos de R$300, R$200, lá é 1.400 dólares. Pois bem, e como é que ele pretende financiar isso? Aumentando a tributação das empresas. Aqui isso é um tabu. Não se pode aumentar a tributação das empresas. Não se pode aumentar a tributação de quem ganha mais. Mas como que não? Isso foi feito em momentos de crise no mundo, depois da Depressão de 1929 e logo depois da Segunda Guerra Mundial foi feito isso. Na Inglaterra, o imposto de renda chegou a 90% a alíquota. Né? Aqui é 27,5%. Né? Parece que, vamos dizer assim, mas o César está louco, 27,5% já é muito. Não, 27,5% comparado com outros países é baixo. Não é você que vai pagar 27,5%. Não é quem ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, não. É quem ganha acima de 40 salários mínimos por mês. É que a ideia de pagar uma alíquota maior. O imposto de renda tem que ser progressivo. Correto. Você quer alguma coisa? César, você é muito didático. Eu gostei muito que você colocou essa questão da tributação de uma forma simples, com exemplos e que as pessoas realmente conseguiram visualizar o que está acontecendo, as injustiças que estão colocadas, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar a esse tema toda semana, porque também a informação, compreender o que está acontecendo, as pessoas, é como você disse, eu desconhecia que Estônia e Brasil são os únicos países. Eu sabia que o Brasil era um dos raros países do mundo, mas não sabia que era só Brasil e Estônia. Então, a gente tem que espalhar esse tipo de informação, porque a gente aumentando a compreensão do que está acontecendo, né, César? Eu tenho certeza que é isso que a Anfip também faz todos os dias. Uhum. A gente precisa voltar a esse tema, ampliar o conhecimento da população sobre isso que está acontecendo, para que ela se aproprie desses dados e auxilie nesses debates que são essenciais, tem a ver com o que é feito com o dinheiro que é arrecadado no nosso país, né? Quem está pagando mais impostos, para onde eles vão? Muito obrigada, César, pela presença, pelos dados. De nada, e aí, vamos voltar a esse tema aí toda semana. É muito importante que as pessoas discutam reforma tributária, gente. Um abraço, César. Estou à disposição de vocês, agradeço a oportunidade de expor esse assunto que é importantíssimo para você e para quem está nos assistindo.